Olá galera, sejam bem-vindos a mais um De Papo com Elas, dessa vez com a queridíssima Bianca Rodrigues, mulher, mãe e nutricionista, que vai falar pra gente como está tudo isso em uma única pessoa e ainda estar na linha de frente do Covid-19 durante esses 7 meses de pandemia, além de trazer pra vocês algumas curiosidades sobre os alimentos que vocês nem imaginam. Vem com a gente! Primeiramente, queria te agradecer por me receber aqui na sua casa, seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse para o nosso público um pouquinho. Bom, eu sou a Bianca, tenho 41 anos, sou nutricionista, mãe de 2 filhos, um casal, tenho o Breno de 13 e a Isabela de 9. Esse ano, agora em novembro, eu completo 16 anos de formada e atualmente atuo como nutricionista clínica no INTO, que é o Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Ah, legal. Agora que você falou um pouquinho sobre você, queria dar início à nossa entrevista. Eu queria te perguntar como que surgiu a vontade de ser nutricionista. Bom, desde criança eu gostava muito de cozinha, né? De cozinhar, minha mãe trabalhava e de vez em quando eu precisava ficar com meu irmão e ela deixava as principais coisas assim que, né, mais perigosas de fazer na cozinha prontas. Eu fazia um arroz, uma coisa assim mais fácil e aí começou o meu interesse, né? E eu lembro que quando pré-adolescente, acho que uns 11, 12 anos, minha mãe foi levar a gente no médico e o meu exame estava bem melhor que o dela, o exame de sangue, né? E aí o médico chamou a atenção da minha mãe, né, para esse fato e perguntou, né, como é que era a alimentação e eu gostava de fazer suco de beterraba com laranja, umas coisas diferentes, assim, né? Já cabeça de nutricionista doida desde pequenininha, né? E aí, quando chegou a época de pré-vestibular, as pessoas, né, normalmente tem 2 opções, né, e tal, mas eu não tinha a segunda opção, era só essa opção que vinha na minha cabeça, né? Sempre a primeira escolha. E dentro, você disse que você trabalha no INTO, e qual seria a função da nutricionista dentro do INTO? Então, o INTO é um hospital de trauma e ortopedia, né? Então, lá nós temos 20 e poucos nutricionistas clínicas e áreas da produção, né, que é da cozinha, que é uma empresa terceirizada à parte. Então, a função da nutricionista no INTO é, quando o paciente chega, ver se esse paciente está apto à cirurgia, né, nutricionalmente, né, se ele está com o organismo pronto para receber, né, esse estresse cirúrgico, e no pós-operatório fazer de tudo para que esse organismo responda bem à cirurgia, né, a cicatrização e promover uma boa alimentação para que isso aconteça, né? Principalmente a cicatrização e que não haja infecção, né? Porque se o organismo estiver enfraquecido, né, ou estiver mal nutrido, né, vai ficar mais propenso à infecção. Entendi. Então você faz porque você realmente gosta, sim, né? Isso é bom, viu, gente? E já que a gente entrou nessa de nutrição, queria que você falasse algumas curiosidades sobre alguns alimentos, tá bom? Então vamos lá, gente! Estou todo ouvidos. Então, quando a Ana Fernanda pediu, né, para eu falar sobre alguns alimentos específicos, né, eu pensei em falar sobre pré-bióticos e probióticos, né, que hoje em dia são assuntos que estão bem em voga na nutrição, só que as pessoas não sabem de onde vem, né, o probiótico e o prebiótico, que são alimentos essenciais para a saúde perfeita, né, do organismo no geral. Para pré-biótico, eu pensei em falar da aveia, que é um dos grãos que tem mais fibra solúvel, né, que seria o prebiótico, né, que é um prebiótico, ele é um alimento essencial para ajudar na flora intestinal, né, auxilia a flora intestinal benéfica, né, porque no nosso intestino a gente tem vários micro-organismos benéficos que ajudam a gente a ter uma boa imunidade, né, uma boa saúde no geral. E se essa saúde intestinal estiver ruim, o organismo todo fica ruim. Então, como a gente hoje em dia precisa de uma imunidade perfeita, principalmente hoje em dia, né, no caso da pandemia do coronavírus, eu achei bem legal trazer esse assunto, né? Esse é a parte do prebiótico. Tem N outros prebióticos, né? Todo alimento que tem fibra solúvel, tem a banana, tem N outros alimentos, mas aí eu escolhi falar da aveia porque não é um alimento que todo mundo tem costume de comer e pode introduzir na alimentação, né? Ou em cima de uma fruta amassada, ou numa vitamina, né?
ou até mesmo no iogurte, existem várias formas de consumir aveia. Ou se quiser fazer o franguinho empanado, em vez de fazer com a farinha de rosca, faz com a aveia no forno. E o probiótico, ele não é tão fácil de achar, né? Porque ele já é um micro-organismo pronto. A aveia, no caso, ajuda na proliferação desses micro-organismos que a gente já possui. O probiótico não, ele é esse micro-organismo pronto para a gente ter mais quantidade desse micro-organismo na nossa flora intestinal. E aí o alimento que eu pensei de falar é o kefir, não sei se você já ouviu falar. É um micro-organismo que a gente recebe por doação. Tem vários grupos no Facebook, no Instagram, né, em outras redes sociais, que são redes de doação de probióticos. Tem o kefir e tem N outros, só que o kefir ele é mais comum das pessoas conhecerem quando você fala. Aí existe o kefir de água e o kefir de leite. O de leite é mais comum porque a gente pode fazer, a produção não é bem o iogurte, mas o produto final dele é bem parecido com o iogurte. E esses probióticos são excelentes para aumentar a imunidade, né? É como a gente faz quando a gente está com o intestino ruim, né, com diarreia, enfim, a gente vai no médico, o médico passa Floratil, passa Probiotop, e esses comprados prontos, né? O kefir é como se fosse um natural. Hoje em dia já tem até industrializado o iogurte de kefir em algumas redes grandes, Hortifruti, em mercados grandes você encontra já pronto para comprar o iogurte de kefir. Mas existem várias redes de doações que você pode pegar a cepa, que a gente fala, né? Sem custo nenhum. Mas tem alguma burocracia para pegar isso? Não, normalmente é só uma coisa de grupo mesmo, que você marca com a pessoa local e vai lá e pega com a pessoa, entendeu? Já que saindo um pouquinho dessas dicas que servem para o nosso dia a dia, queria entrar num assunto mais sério, que é o Covid, né? Essa pandemia que a gente está vivendo. Queria saber qual foi a sua primeira reação quando você soube de toda essa pandemia. Então, a primeira reação nossa é ficar assustada, né? Porque eu lembro que meu filho fez uma cirurgia no dia 9 de março e era até semana de prova, né? Então ele ficaria do dia 9 ao dia 13 em casa e perderia todas as provas, e marcou muitas das provas dele. E aí quando chegou na sexta-feira, veio essa coisa toda, foi no dia 13 de março, né, que começou toda essa situação de que não teria mais aula a partir da segunda-feira, né, que foi dia 16, né, 13, 14, dia 16 não teria mais aula, tudo, e aí começou essa situação toda da gente não saber com o que estava lidando, né. E as crianças assustadas, né, chateadas porque não ia ter aula, como seria, né, para as aulas, enfim. E aí começou a questão de quem trabalhava no hospital, né, eu como estou nesse meio, a gente sem saber, né, como lidar, né. E aí cada hora era um protocolo diferente, né, que a gente tinha que, o Ministério da Saúde mesmo não sabia como proceder, e cada hora era um protocolo diferente. No hospital a gente teve um curso e aí passava uma semana que a informação do curso que a gente teve já não valia mais porque o Ministério já tinha mudado tudo, enfim. E aí, o que aconteceu no hospital, né? A gente, no CTI, a gente tinha um CTI principal que tem 10 ou 12 leitos, esse CTI teve que ser fechado só para o Covid, os pacientes desse CTI passaram para uma outra parte do hospital, para o CTI mesmo, mas para o outro lado, que era o lado de pós-operatório. E esse lado foi todo lacrado, vamos dizer assim, para ficar só recebendo os pacientes com Covid. Porque no INTO a gente não tem emergência, então teoricamente a gente não teria risco, né, de entrar novos pacientes com Covid. Uma vez que a gente, que o mapa cirúrgico foi reduzido também por conta do Covid, né, então teoricamente não teria risco. Só que o governo teve que abrir o INTO para receber os pacientes de emergência de trauma de outros hospitais de emergências do Rio todo. E aí com isso chegaram pacientes com suspeita, né? E que ao longo da internação via-se que eram pacientes que positivavam. E aí esses pacientes ou ficavam no CTI ou ficavam numa parte do andar também que foi fechada só para Covid, né? E aí ao longo desse período de 6 meses, né, a gente foi vendo vários colegas adoecerem, né? Graças a Deus a nutrição, nenhum agravou a ponto de internar, só o marido de uma colega que ficou bem grave no hospital, teve que realmente internar, precisar de CTI e tudo, mas melhorou, ficou bem. E mais da metade da equipe pegou Covid, né? Hoje em dia já é mais raro, né, os profissionais se afastarem por Covid, mas foi uma época bem brava. E agora, atualmente, há uns 2 meses atrás, o CTI esvaziou, não tinha mais pacientes com Covid. E aí optou-se por deixar um tempo vazio para ver se ia realmente continuar vazio, né, porque foi na época da reabertura do comércio. E aí passou uns 15 dias da reabertura do comércio e voltou a receber pacientes contaminados.
E aí o CTI voltou a encher, só que ainda a gente não recebeu mais os pacientes nesse CTI. Foi uma parte menor, que a gente chama de semi-intensiva, que são só 7 leitos. E aí os pacientes ficaram nesse CTI, que está coberto até hoje, né? E atualmente não sei quantos pacientes está, a última vez que eu fiz, estava com 5 pacientes, mas ainda tem paciente indo a óbito. Com Covid? Com Covid. Acho que no mês passado, em 20 dias mais ou menos, foram 4 pacientes que eu lembro, assim, mais ou menos, que foram óbitos com Covid. Né? Essa semana também faleceu paciente, então assim, o andar está mais vazio, não está chegando paciente, mas não com aquela quantidade que chegava antes, mas ainda chega. Tem algum fator nesse processo todo que mais te marcou, assim, que você queria comentar? Então, o que mais me marcou, várias coisas, né? Mas você vê os colegas sendo afastados é muito ruim, né? Eu tenho uma amiga que já tem mais idade, né? Que é a segunda mais velha que trabalha com a gente, que tem 52. Ela ficou bem grave, ela ficou afastada por 7 dias, depois por 14, depois por 21. E o médico só foi aumentando, né, o atestado dela, porque ela não melhorava, né? E até hoje ela ainda tem umas sequelas, assim, tipo, ela fica com pigarro, né? De vez em quando tá falando e começa uma tosse com pigarro. Não melhorou assim 100%, entendeu? Então, assim, o mais assustador para mim é que é uma doença meio que desconhecida ainda, né? A gente não sabe se descobriu-se, né, há um tempo atrás, que ela também pode atacar a parte neurológica. Então, é meio assustador ainda, né? Porque não é de... Ela ataca né, a parte respiratória e tudo, só que parece que são coágulos que ficam, né, no pulmão, algo do tipo, então... eu acho que todo mundo tem que ficar meio que de orelha em pé, né, continuar se cuidando, porque não acabou, né, até ter a vacina, os protocolos de vacina são longos, né, então assim, a gente não sabe quando vai chegar e se a vacina que vai chegar, né, é eficaz, então tem que continuar tendo cuidado, não tem jeito, né. Durante todo esse período a gente ouviu muitos mitos e muitas verdades. Tem alguns alimentos que podem ajudar mesmo a pessoa a não ter ou que atrapalham durante a doença, alguma coisa assim? Sim, não, que ajude a pessoa a não ter só uma boa alimentação, mesmo alimentação equilibrada, né? Não existe alimento que você vai consumir que vai fazer você não ter coronavírus. Se vocês escutarem, mentira. Não existe alimento milagroso para nenhuma doença, né? O que existe é você fazer a alimentação equilibrada, direitinho, né? Consumir todos os grupos de alimentos, né? Principalmente as verduras e os legumes que têm as vitaminas e os minerais que auxiliam na manutenção da imunidade, né? E é isso, não tem alimento milagroso. Já que saindo um pouquinho desse assunto mais complicado, queria falar sobre o ser mãe, né? Você já tá nessa caminhada há quantos anos? 13. 13 anos. Contando da barriga quase 14. Queria saber como é que foi? Foi uma escolha? Em que época da sua vida você estava na nutrição? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, ser mãe sempre foi uma coisa que eu quis muito na vida, né? Assim como ser nutricionista. E quando eu fui mãe eu já estava, né, já tinha me formado, já tinha 4 anos de formada, 3 anos e pouco na verdade, né, que o Breno nasceu em março, eu formei em novembro. Eu estava com 28 anos, né, quando eu fui mãe. E eu sempre quis muito ser mãe, né, e o Breno nasceu quando eu estava com 28 anos, com 4 anos de formada. Eu fiquei um tempinho sem trabalhar, acho que até 1 ano e 3 meses dele eu não trabalhei. Até tentei voltar quando ele tinha 6 meses, mas é difícil, né? O bebê pequeno, fiz várias entrevistas e tal, mas não consegui. E aí quando ele tinha 1 ano e 3 meses que eu voltei a trabalhar e desde então, graças a Deus, eu não parei, né? E aí quando ele estava com 3 anos e meio, eu engravidei da Isabela, né? E quando eu engravidei dela, eu já estava trabalhando e tive licença maternidade de 6 meses. 6 meses mais 1 mês de férias, na época eu trabalhava pelo RG, tive essa oportunidade boa de ficar 7 meses com ela. E hoje em dia eu tenho os 2, graças a Deus, é um casal perfeito, né? Assim, são a minha vida, assim, não vejo a minha vida sem eles. E vou te fazer umas 3 perguntinhas que você tentasse me responder com uma palavra, assim. O que é ser mãe pra você é? É a minha melhor escolha. Ser nutricionista? Poder ajudar as pessoas, né, a ter uma qualidade de vida melhor, no caso no hospital nem ter qualidade de vida melhor, né, a ter uma boa recuperação, né, um pós-operatório satisfatório e uma alta rápida, né.
ser mulher. Nossa, é difícil. E como é ser tudo isso? A coisa mais difícil da vida é ser mulher. De vez em quando a gente quer voltar no tempo, dar uma paulada naquela que queimou o sutiã lá em 1968 e depois a gente volta atrás, né? Ver que foi benéfico pra gente. Mas enfim, ser tudo ao mesmo tempo é bem difícil, né? Eu costumo falar tem uma amiga que eu sempre falo pra ela que ser isso tudo ao mesmo tempo é se você sempre dormir com uma culpazinha no coração. De não ter feito alguma coisa, de ter passado o dia e você não ter dado uma atenção num certo aspecto ao filho, ou alguma coisa no trabalho que você deixou de fazer, porque são muitas tarefas, né? E a gente termina o dia sempre com essa coisa, será que eu fiz tudo, não sei o que e tal, e não tem nenhum dia que eu vá dormir assim, 100% de coisa realizada, né? Hoje em dia não, eu já relaxei muito com isso. Mas antigamente eu tinha sempre essa coisa em mim, né? Será que eu fiz tudo, não sei o que, mas no fundo a gente vê que a gente não é perfeita, né? E tem que aceitar que, sim, sempre vai ter uma coisinha que você deixou pra trás, né? E tentar fazer tudo da melhor forma possível, né? Dar o seu melhor. E como que a rotina de todo mundo mudou nessa pandemia, né? Sim. Você pode falar das maiores mudanças que você viu desde o início do ano até aqui, mas em relação a tudo. A nutrição você já falou um pouquinho pra gente, que mudou bastante. Vida, né? Isso, você já falou que mudou bastante pra gente no hospital. Mas na sua rotina em casa mesmo, como mãe, mulher, indo, voltando, conta um pouquinho pra gente. Então, na minha rotina mudou porque as crianças pararam de ter aula, né? Desde o dia 16 de março parou de ter aula. E aí, qual era a minha rotina, né? Quando eu ia trabalhar, a minha mãe vinha pra cá de São Gonçalo, né? Pra ficar com eles, enquanto eu tava de plantão, e quando eu terminava o plantão, ela voltava pra casa, né? Só que como minha mãe é hipertensa, né, tem mais de 60 anos, eu não quis mais que ela ficasse indo e vindo, né? Ela vinha, eu ia de Uber, eu voltava de Uber, mas eu não quis mais que ela ficasse nesse, né, vai e vem, e também fiquei com medo de ter contato com ela, né? Mesmo eu sabendo que dependia dela, as crianças iam ter contato comigo e ter contato com ela, acho que minimizava um pouco o fato né, do meu contato direto com ela. Então mudou nesse sentido, porque em vez dela vir, eu mandei, as crianças passaram a ir pra lá. E aí eles vão, e quando terminam os plantões da semana, né, eles voltam pra ficar comigo, né? E essa coisa da aula online, acho que não só pra mim, mas todas as mães, deu uma surtada na nossa cabeça. Porque é uma loucura, né, as crianças terem aula online. A sorte é que os meus, um tem de manhã e o outro tem à tarde, né? Então, assim, dá pra usar um computador, não precisou, né, não teve essa necessidade de comprar outro, enfim. Mas muda muito a rotina da mãe, né? Porque a mãe não é professora, né? Eu ainda tenho mais ou menos uma noção, porque eu já dei aula, já fui professora, minhas tias, minha mãe são professores, então eu tenho mais ou menos uma noção. Mas tem gente que não tem, então, assim, é uma coisa a mais dessas multitarefas que a gente já tem, né? Então, além da gente já estar estressada, né, de eu já estar estressada como profissional de saúde, né, ainda teve mais esse estresse que a gente tenta dar uma minimizada no dia a dia, com a cabeça das crianças também, que estão estressadas também, né, tadinhos. É complicado, mas enfim, a gente vai levando. Vai levando. Então, gente, como vocês puderam ver, não é fácil ser multifunções, mas é possível, a gente consegue. Queria te agradecer pela entrevista, pela oportunidade. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui. E fiquem ligadinhos que semana que vem tem mais, tá bom? Tchau! Um abraço!